Bom, pessoal do 8º ano, a atividade que a gente vai fazer essa semana é uma atividade de construções geométricas. Então, para isso, a gente vai fazer uma atividade que se chama azumetria. Azumetria trata-se de criar um desenho para um azulejo. Então, olha só, eu tenho aqui a mesma imagem que eu deixei lá no e-mail. Aqui nós temos uma montagem de um azulejo, de uma azumetria. Mas como funciona isso aqui? Como que a gente faz isso aqui? Bom, isso aqui é composto por vários quadradinhos desse, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que fazer 16 quadradinhos iguais a esse, tudo igualzinho. E aí, quem criou esse aqui decidiu montar assim, ó. Então, ele foi colocando os azulejos, eu separei 4 aqui, só para vocês entenderem, ó. Ele foi colocando os azulejos dessa maneira, ó. Foi o jeito que ele escolheu montar, tá? Se quisesse escolher outra maneira de montar, poderia? Poderia. Cada um de vocês pode ter a ideia que quiser. A questão é, ó, as formas, elas têm que se encontrar, ó. Elas têm que formar alguma coisa única, tá? Não pode dar a impressão, por exemplo, se eu coloco esses aqui, ó, tudo bagunçado assim, ó, de qualquer maneira, eu não monto nada, tá vendo? Isso aqui não seria uma azumetria, tá? Então, vocês têm que montar de uma maneira que forme alguma coisa. Pai, se quisesse ter montado todos os biquinhos assim, para que esses quadradinhos aqui, ó, ficassem no meio, poderia? Poderia, ó. O importante é montar uma figura que tenha continuação, tá? Então, eu deixei esse exemplo lá no e-mail, deixei um desse também para vocês entenderem como foi feito, mas o nosso objetivo desta vez não é copiar esse que já está feito. Aqui é só um exemplo. Então, o que vocês vão fazer esta semana? Vocês vão montar a própria azumetria de vocês, tá? Então, eu deixei lá no e-mail um passo a passo, que tá assim. Então, o que tá escrito nesse passo a passo? Bom, ó, utilizaremos quadrados desse tamanho aqui que tá lá no e-mail, para fazer os azulejos, que cada azulejo tem que ter esse tamanho aqui, tá? Esse quadrado, ele tem 6 centímetros de lado. Então, aqui tem 6, aqui tem 6, aqui tem 6, aqui tem 6, ok? Pro, você vai mandar um desses? Vou mandar um. Vocês vão ter que reproduzir 16, tá? Então, vocês vão fazer 16 quadrados de 6 por 6, ok? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vocês vão marcar 3 pontos, então, ó, 3 pontos, de modo que cada lado seja dividido em 4 partes iguais. Então, olha só, vocês vão pegar a régua, presta bastante atenção aqui, tá? Vocês vão pegar a régua, tem 6 centímetros, eu vou virar assim, ó, para vocês verem a régua, os números da régua, ó, porque aqui tava atrapalhando com as letras. Então, tem 6 centímetros em cada lado. Vocês vão dividir esses 6 centímetros em 4 partes iguais, ou seja, vão fazer 3 tracinhos.
Se eu pegar 6 centímetros e dividir em 4 partes iguais, dá 1,5 centímetro em cada parte, tá? Então, vai ficar 1,5 centímetro, 1,5 centímetro, 1,5 centímetro. Fiz, ó, 3 marcações e dividi o quadrado em 4 partes iguais, tá? Vocês vão repetir isso em todos os lados. Então, vai pegar esse aqui, vai dividir em 4 partes iguais. Ou seja, 3 marcações aqui na lateral. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Depois que vocês marcarem todos os lados, vocês vão começar a ligar esses pontos. Precisa ligar um com o outro, Pro? Não. Precisa ser linha reta, Pro? Não. Pode ser uma curva, por exemplo. Mas cuidado, essa curva tem que ser feita com o compasso, tá bom? Porque senão a curva fica torta e vocês não conseguem reproduzir essa mesma curva nos outros 15 quadradinhos, porque no total vocês precisarão ter 16 quadrados, todos iguais. Igual do exemplo, tá? Então, vocês vão fazer 16 quadrados iguais com o mesmo desenho que vocês quiseram criar. Aí é a imaginação de vocês, cada um vai pensar no seu. Depois desses 16 quadrados prontos, então, ó, marquei todos os lados. Passo 3. Una os pontos marcados ou por segmentos de reta ou com arcos de circunferência, feitos com compasso, tá? Pro, se eu não tiver compasso, quiser usar o transferidor, posso? Pode usar o transferidor, não tem problema. Só cuidado para você fazer o desenho, o arco, igual, de um jeito que você consiga fazer igual depois, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer arco assim. Pro, mas você pulou um, não tem problema. Aí, esse aqui eu posso fazer reto. Ou, se eu não quiser fazer reto, quiser fazer outra curva, posso? Pode fazer, por exemplo, ó. Posso fazer uma curva saindo de um ponto que eu fiz e parando lá no canto do quadrado? Pode, ó. Vocês vão criar, tá bom? Do jeito que você... Aí, o quarto passo. Vocês vão repetir esse quadrado que vocês fizeram igualzinho 16 vezes. Então, vocês vão fazer 16 quadrados iguais a esse, tá? E vão pintar todos iguais. E por último, o último passo, vocês vão juntar cada azulejo que vocês fizeram, construindo a azumetria de vocês. Tudo bem? Então, cada um vai usar a criatividade que quiser. Eu fiz um aqui, ó, só para vocês terem ideia como pode ser um azulejo. Pintem bem forte, só não esqueçam, tem que pintar exatamente igual. Esse eu fiz só com linhas retas. Nesse aqui, eu coloquei algumas linhas tortas. Cada um de vocês vai criar o de vocês, tá? No final, vocês vão colar os 16 azulejos que vocês criaram, montando a azumetria de vocês, tá bom? Deu para entender como funciona esse, certo, oitavo ano? Então, caprichem, façam essa atividade, façam os exercícios de revisão do bimestre, tá? Façam tudo bonitinho pra gente encerrar esse bimestre, encerrar essa parte de construção geométrica, tá bom? Beijos, até a próxima aula.